Pessoal, você que está chegando agora, depois da live, ela fica gravada no feed de notícias, e qualquer dúvida que você tiver referente à gravação, tu pode me mandar ali que eu vou estar com o maior prazer respondendo vocês. E é importante esse entendimento que eu vou trazer hoje. Na verdade, eu acredito que vai ser uma das lives mais importantes e mais profundas que eu quero conectar. Então, agora eu vou guardar o pessoal chegar, e assim que for às 21h11, a gente começa aqui a live. Seja bem-vinda. Hoje a live vai ser sobre meditação e estresse. Seja muito bem-vindo. Eu vou aguardar o pessoal chegar para a gente poder iniciar. Não consigo ler esse nome, é PCL Enis Frois. Seja bem-vinda. Esperar mais 2 minutinhos e a gente inicia a live. O áudio tá bom? Consegue me ouvir bem? Olá, Amanda, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir, Amanda? Me ouve bem? Tá ligado aqui. E Amanda, se estiver me ouvindo... Ah, então tá, legal. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a meditação desse sistema milenar. Olá, Cali, Roberta. Vou esperar mais 1 minuto, às 21h14 eu vou iniciar a live. Vamos ter uma playlist aqui. Olá, Camila. Olá, Fabi Zimmermann. Sejam bem-vindos aí, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos. Então, vamos começar a live hoje. E para mim é um assunto muito importante, não só por causa que
para mim é um hobby a meditação, não vejo como um trabalho. É um ponto onde me encontrei, onde compreendi e consegui avançar dentro do sistema de conhecimento. Olá, Davi, tudo bem? E a ideia de trazer a meditação e o estresse foi conseguir trazer para vocês um aprofundamento sobre o que realmente é a meditação. Então, em primeiro momento, o interessante é a gente tentar, nesse primeiro momento, apagar por esse instante o que vocês entendem ou conhecem sobre meditação. E eu vou trazer para vocês a minha experiência, a minha vivência, além disso também os modelos de novas crenças que eu me apoderei, aprendi e cheguei até aqui. Então, para a gente começar, uma das bases que eu pego, que eu busco, tenho várias escolas, uma das escolas vem da yoga. Só que não é yoga como vocês conhecem quando falam em yoga, já pensa naquela ginástica, né? Aquilo seria talvez 2% do que realmente é o yoga. Então, o Adi Yogi, ele foi considerado Adi Yogi, em sânscrito quer dizer o primeiro yogi. Ele compilou essas informações, que é considerada hoje a ciência do yoga. Então, a ciência ela é exata, ela tem várias linhas de pesquisa, e o pesquisador ele consegue se encontrar numa dessas linhas, por exemplo, o Hatha Yoga, entre outras linhas, e ele segue em frente. E essa receita de bolo, ele consegue chegar em alguns níveis, ele consegue chegar em algumas percepções fisiológicas, energéticas, emocionais e mentais. Quando ele consegue entender o processo da estrutura dos corpos, ele começa a ter um nível de poder, um poder dele, um poder seu, um poder pessoal. Esse poder é o quê? É um aumento de consciencialidade. É você, hoje, por exemplo, você acredita estar num nível altíssimo de consciência. Imagina você conseguir aumentar isso 10, 15, 100 vezes mais. Então esse é o processo da meditação. E é interessante a gente comentar o seguinte, geralmente as pessoas elas buscam muito o externo, elas vivem no externo. A gente olha para dentro apenas quando realmente tem uma fissura, um problema muito grande, e aí a gente começa a buscar, a entender, a compreender. Muitas pessoas começaram as suas buscas nas suas vidas espirituais, independente da linha que ela acredite, que ela pense, que ela tenha vivência, que ela tenha visto como um exemplo que é saudável. A maioria das buscas é ou por medo, ou por medo de você sofrer, ou porque seus pais faziam e você repete as crenças sem compreender, ou realmente você passou por um sofrimento tão grande que você precisa fazer essa busca e se encontrar, ou seja, encontrar a sua real casa, a sua real essência. Então, com isso, a gente começou a colocar muito no externo, a terceirizar as nossas escolhas para líderes que a gente confia, líderes que são maduros, que têm um nível de comportamento, de inteligência emocional altíssimo, e a humanidade ela seguiu criando vários, desde a época de tribos até hoje em dia, criando e seguindo líderes. Dentro daquele contexto, para ela, aquele líder era algo fantástico, algo que instruía, era um herói, que tinha poderes. E aí é interessante a gente entender esse processo de você terceirizar a sua escolha através dos modelos que você viveu e aprendeu. Então você vê um modelo, você pensa, esse modelo é bom, eu sinto esse modelo muito bom, então eu vou seguir esse modelo. E aí o ponto que eu quero chamar a atenção é, você realmente vai começar a compreender quando você parar de terceirizar as suas escolhas e assumir a responsabilidade da sua vida. De uma forma mais profunda, essa responsabilidade não é a palavra responsabilidade como nós realmente conhecemos ou como foi difundida, porque muitas pessoas não querem ter responsabilidade por aquilo que elas não aceitam ou por aquilo que elas não querem conhecer.
Então é interessante entender que essa palavra responsabilidade você pode pegar ou você pode declinar da proposta. Então essa jornada, ela não é uma jornada obrigatória, ela é uma jornada onde você vai conseguir se conectar com a tua essência. E quando eu falo se conectar com a sua essência, ele fica muito místico. Então, eu vou abrir para vocês uma questão que não é comentado dentro da meditação, ou porque professores não tiveram experiência, ou porque talvez eles não queiram comentar da sua intimidade. Quando você está meditando, é um mundo muito íntimo, então você não vê muitos yogis comentando como é a experiência, até para que também não passe uma limitação para você, ou uma expectativa de que aquela experiência tem que ser repetida. Novamente você estaria terceirizando a sua escolha. Então, quando nós estamos meditando, você se desconecta do seu corpo, você deixa seu corpo aqui, os seus pensamentos estão lá. E aí você consegue compreender quem realmente é você. Se vocês conseguirem entender isso, isso é muito profundo. Isso é um ponto alto da meditação. É essa compreensão que muitas pessoas elas precisam experimentar para conseguir compreender essa profundidade, esse entendimento. Então vamos novamente. A meditação, um estado meditativo, é quando você consegue alcançar o desprendimento do seu corpo físico, ou seja, o seu corpo ele fica aqui, os seus pensamentos, as nuvens, as ideias, as conturbações, os estresses do dia a dia, tudo essas influências que você recebe de informação estão na mente física. Então elas ficam no corpo mental, no corpo físico. Então quando você se desconecta do corpo físico e se desconecta da sua mente, você encontra realmente quem você é. Então a jornada da meditação, o caminho da meditação é você entender essas técnicas, entender, chegar a esse estágio. Mas é interessante entender que isso está aqui, um pouco acima. Quando eu falo acima, eu não quero botar longe, ele está bem próximo, está dentro de você. O problema é que a gente fica sempre no externo, olhando para fora, criando novas expectativas, novas informações. Um exemplo, se a gente pegar você que está assistindo e colocasse sentada apenas para meditar durante vários dias, te desse comida, te desse um teto, um telhado, tudo que você precisa para ficar totalmente confortável e meditando, e você se encontrar, conseguir compreender essa mágica do que é a vida, você não conseguiria ficar parada por muito tempo. Você vai querer de qualquer forma começar a ter outras vivências, outras experiências. Sua mente ela vai estar muito no externo. Então a busca da humanidade toda está fora e não dentro. Por isso que a gente não consegue se conectar, e quando a gente se conecta é por um pequeno momento. Voltando à informação do início da live, esse pequeno momento é quando a gente está com dor, quando você precisa realmente se reestruturar. Então, é interessante que a gente pode entender o seguinte: a evolução espiritual ela é consciente e não inconsciente, ou como a biologia ela traz, no caso a biologia ela traz que ela acontece, a evolução, sem a nossa participação consciente. A evolução, no caso, através da biologia, ela acontece sem a nossa participação consciente. E é interessante trazer isso para vocês compreenderem, e a gente vai fazer uma prática ao final da live. E eu quero que depois vocês contribuam com as experiências de vocês, o que perceberam. Mas antes disso, eu preciso trazer novas informações para construir esse novo paradigma, essa nova forma de pensar, para vocês conseguirem também vivenciar isso. Porque dentro de padrões fisiológicos, mentais, que vocês estão acostumados, talvez sair do corpo físico no sentido de metafórico, mas no sentido de você vivenciar essa experiência de uma forma mais plena, com a informação, com toda o cabedal de vivências que vocês tiveram ou estão tendo
às vezes se torna difícil. Por isso que essa jornada, geralmente, um mestre em meditação, um yogi, ele vai perguntar e vai pedir para vocês se estão e conseguem manter a mente vazia por um momento. É um treino difícil, mas é um treino que você vai conseguir, com o tempo, chegar. E uma das coisas que eu quero trazer para vocês é sobre alegria. Então, vamos lá. Imagine um momento que vocês tiveram uma alegria muito grande na vida de vocês, ou nos momentos de alegria em família que vocês têm. O que acontece com esse processo? Geralmente, quando você está irritado, a sua guarda fica alta. Você fica fechado. Quando você está feliz e radiante, a guarda ela baixa. E nesse momento, vários processos acontecem. Então, pense o seguinte, imagine se vocês estão caminhando na rua, indo para o trabalho, e vocês começam a sorrir para as pessoas. As pessoas vão estranhar vocês. Você chegar sorrindo no trabalho, as pessoas vão estranhar vocês. Alguma coisa aconteceu, ele está estranho, o que está acontecendo que ele está feliz? Ou seja, essa palavra é uma palavra-chave, a doçura da sua essência. Essa doçura, ela faz com que você consiga ter uma afinidade, um requinte com você, com os seus sentimentos, com a sua forma de pensar, um cuidado, um zelo, um carinho com a sua essência. E quando você tem esse equilíbrio, o cosmos se conecta com você. Quando você não tem esse equilíbrio, esse cuidado, esse carinho, você está em desequilíbrio com o cosmos. Então vem muitas doenças, muitos males por aí. E aí está o ponto, você escolhe ficar fechado na sua bolha, porque a minha bolha, ela me deixa segura, e eu estou sobrevivendo nesse mundo caótico, nesse mundo onde as pessoas querem o meu mal ou querem se aproveitar da minha essência. E essa crença você passa a fechar-se, a ficar duro, mas quando você chega na sua família, você se abre para 5 pessoas e você fica feliz naquele momento, à noite, no final de semana, com a sua família. Então você baixa a guarda, você está feliz, está irradiando, tudo acontece, são momentos maravilhosos, momentos que vocês se conectam. Só que quando acaba esse momento, você precisa voltar para a guerra, para a dificuldade do dia a dia, que essa dificuldade é algo que a sua mente cria. É algo que o seu corpo está sofrendo e você está introduzindo isso. Então, reflita comigo. Existem 2 formas de você sentir dor. Mental ou fisiológica. Sim ou não? Mental, através das informações que você recebe, você cria crenças que podem ser limitantes, te fecham, te aprisionam, e você vive aprisionado nessa bolha. Uma felicidade aprisionada, uma felicidade pequena, uma felicidade curta, uma felicidade onde você acredita que aquele é o máximo, o potencial de felicidade, de harmonia, de conexão que você pode ter. E aí você acaba perdendo... Você acaba, na verdade, virando uma pedra fora da sua casa e você começa a tentar virar um sol brilhando dentro da sua casa. Fora uma pedra, dentro um sol. Vai chegar um momento que dentro da sua casa você também virou pedra. Porque o seu maior padrão é ser pedra. É o que você está aprendendo, é o que você está convivendo, são os paradigmas, as formas de pensamentos. Paradigma, o que é? É uma forma de você pensar. Um cientista, ele tem uma mente muito pesquisadora, ele tem esse paradigma. Uma pessoa religiosa, ela tem uma fé em algo que ela não vivenciou de uma forma tete a tete, mas essa informação foi passada de gerações, comunidades, então ela criou essa fé
E através dessa fé, ela começou a vivenciar algo. Então essa é uma crença, uma forma de pensar. E outra forma de pensar, tem diversas formas de pensar, diversos paradigmas. Você vai, durante a sua vida, conseguir moldar, criar uma forma de pensar poderosa ou uma forma de pensar que vai ser limitante. Então, a meditação, ela consegue fazer com que você entenda o seu corpo físico, a fisiologia, o que te dá energia, o que tira energia de você, através dos alimentos, interações energéticas, reposições fisiológicas, tanto quanto o sono, quanto também técnicas de meditação. Questão emocional, como o meu corpo emocional funciona, meu nível de resiliência, meu nível de amabilidade, minha pureza, os sentimentos fraternos pelas pessoas, independente do nível de vivência delas, independente do nível de patologia ou não dessas pessoas. Ou seja, você é uma bolha e as outras pessoas são várias bolhas. Mas você não compreendeu ainda que a gente está todo mundo junto. Ou seja, se eu vou até um cliente meu, eu entro naquele ambiente, eu estou dentro daquele ambiente, eu não estou na minha bolha. Por mais que você tente se fechar, por mais que você tente se bloquear, os seus chakras, eles estão sempre ativos, dando e recebendo energias. Então, além disso, a gente também tem outros corpos. O corpo do discernimento, onde você está refletindo. E é interessante a gente entender essa divisão. Dentro da filosofia, a gente chama de espírito e alma. Dentro de outras linhas, a gente pode chamar de corpo espiritual, corpo mental. E quando a gente fala em corpo mental, essa divisão é importante entender que a nossa mente, ela é física e ela está tendo todo o comportamento fisiológico, todas as informações estruturais do que a gente vive aqui nessa dimensão física. E a gente também tem a mente, que no caso, durante a meditação, o rapaz lá, o monge, o yogi, a yogi, ela está lá meditando. O que acontece no processo durante a meditação? Você potencializa através do seu corpo físico, energético e o corpo emocional diversas manobras onde você faz com que o seu corpo mental ele se desloque. Quando eu falo se desloca, didaticamente a gente pensa que ele sai desse ambiente. Mas na verdade esse corpo ele continua dentro de você em uma dimensão muito mais sutil. Só que ali é onde você tem a expansão, o aumento, o discernimento, a voltar para casa. Ou seja, esses veículos, esse corpo físico é um veículo onde eu me manifesto nessa dimensão. E a meditação, ela faz com que você consiga avançar, desde que você tenha, além de técnicas, você consiga compreender você, mas não de uma forma apenas racional, mas você consiga também acolher essa criatura e entender onde você está nesse meio. Isso é um ponto muito importante para o sistema da meditação. Outro ponto que eu acredito ser muito importante comentar é que hoje o processo de meditação, existe mais de 500 linhas de meditação. Então, se a gente for pensar, é uma variedade gigante de meditação. Agora, o que eu busco é modelos que funcionam, modelos que me levam do ponto A ao ponto B, onde eu consigo ter a experiência nesse pouco período de tempo, ter essa conexão, essa expansão, essa compreensão, fazer minhas anotações, minhas análises e continuar. Em algum determinado ponto eu não vou conseguir avançar, porque alguns traços que eu tenho de personalidade vão estar me bloqueando para aquele acesso. Por que isso? Porque quanto mais eu avançar, mais informações você vai ter sobre você, sobre mecanismos de energia, sobre percepções de energia de outras pessoas, de ambiente. Então, nenhum sistema ele é dado de graça. Você precisa conquistar ele. Nenhuma pessoa ela chega no melhor ambiente de paz do mundo se ela não está em paz. Ela não é questão de ser convidada, mas ela não vai sentir-se bem. O padrão
de energia, de pensamento vai ser tão distoante que não é o pessoal que está em paz que vai sentir-se incomodado com esse anfitrião. E sim, esse anfitrião vai sentir-se surtado por ser tão incômodo aquela paz. A mesma coisa se a gente pegar uma pessoa normal que ainda não entendeu esse processo e colocar num processo muito patológico com outras pessoas. Em determinado momento ela vai começar a sentir-se mal. Não só por assimilação das energias, percepção, mas em algum determinado momento ela pode começar até a pensar dentro daquela patologia. Então é interessante que em algum momento nós teremos ainda sutilezas para mais e para menos. E quanto mais você avança nesse processo de meditação, maior vai ser o seu entendimento, a sua maturidade, seu estofo você vai ganhando. Imagina, por exemplo, hoje o Covid. Você, então, um enfermeiro que está lá na frente, ele está tendo um nível de imunização biológica muito maior de uma pessoa que não está na frente vacinando. Porque esse contato, não só físico, energético, mental, ajuda com que os corpos tenham uma formação diferenciada, uma estrutura mais robusta. Como, por exemplo, essa planta que está aqui atrás, ela também, para ela ficar de pé, ela utiliza a lignina. A lignina é uma substância da planta que faz com que ela tenha essa força e mantenha-se de pé. E a lignina, ela é utilizada em ambientes energéticos, quando você tem também o domínio, quando você tem o entendimento, você faz essa evocação sadia de plantas, ou da sua casa, ou de ambiente onde você já teve um rapport muito grande, e você traz isso. Não de forma mística, com técnica, e você começa a perceber o padrão energético. Então, voltando, quando você está num estado de harmonia, você consegue chegar em ambientes que você não chegou. Por isso, quando a gente vai em algum curso, ou a gente está em algum local, onde você consegue ter aquela pura conexão, e o teu padrão sobe. E aí você pensa assim, nossa, nessa viagem, eu visitei uma praia, um local paradisíaco, uma mata, e tive uma vivência que não é meu normal. Em palavras você não consegue talvez escrever, mas se você tivesse uma mente mais atenta e informações e mais ferramentas, você conseguiria perceber que o ambiente energético, a pouca circulação de pessoas, onde deixa aquele ambiente mais natural, faz com que você aumente o seu padrão de referência. E você volta para sua casa com aquele saudosismo, com aquela vontade de estar novamente naquele ambiente. E isso é importante, a gente ter esses momentos de conexão, é importante a gente ter essas novas referências, para a gente poder entender que nossa crença é que limita a nossa experiência. E também a nossa falta de experiências positivas moldam as nossas crenças. Quando a gente consegue entender esse mecanismo e se libertar disso, você tem uma profunda expansão dos seus corpos. Essa conexão faz com que você sinta uma segurança estrondosa, uma segurança profunda de como funciona o seu mecanismo, o mecanismo biológico, o seu mecanismo estrutural. E aí a gente trazendo para o dia a dia, isso, o que vai acontecer? Independente do ambiente que você tiver, se você entender isso, você fizer a sua meditação durante a manhã, você vai liberar não só questões químicas, como endorfina, serotonina, e outras substâncias que a física ela já consegue computar e perceber isso na sua corrente sanguínea e no seu cérebro. Você vai liberar, além disso, questões de êxtase. Êxtase, quando a gente fala em êxtase, não é uma droga êxtase, mas ela é muito mais do que isso. Então eu vou voltar, puxar lá o início da live, onde eu falei que a gente olha muito para fora. Olhar para fora, o que é olhar para fora? A felicidade do outro, a estrutura do outro, químicas, colocando químicas no nosso corpo, aí sim envolve drogas. E quando você entender que esse corpo físico, o corpo que você está aí dentro,
ele tem toda a química que tem fora. Então, por exemplo, o estresse. Você chegou estressado em casa, primeira coisa a fazer é tomar um banho frio, não gelado, 4 graus a mais da sua temperatura corporal, 36,6 a temperatura do corpo humano. Você vai tomar um banho com 4 graus a mais. Vai dar um nível de relaxamento profundo. Você pensa que o relaxamento é banho quente, mas é bem ao contrário, energeticamente falando. E essa experiência vai nortear você. Você vai conseguir compreender. Tome um banho frio, não gelado, um banho frio antes de dormir. E depois tu me conta como é que foi essa experiência. Então vamos lá. Dentro do corpo, a gente tem toda a química. E quando você está meditando e você consegue entender esses processos, essas conexões neuronais, fisiológicas, você dá certos comandos onde você consegue entrar nesse estado de expansão. E a química, o ajuste, o refinamento fisiológico que o seu corpo, a estrutura molecular, celular, neuronial que você precisa, a sua mente, que não é o seu cérebro, a sua mente ela vai dar o comando e o seu cérebro vai entender isso e vai fazer essa reposição fisiológica. Então, quando você entender isso, você vai entender o poder interno que você tem. E esse poder é crescendo. Você vai começar com hábitos durante o dia, você vai começar a perceber que seus padrões de comportamento estão melhorando. Quando você for dar uma resposta para sua esposa, para um amigo, no trabalho, ou até pagar uma conta no caixa, você vai perceber não apenas mais você, e sim os outros em sua volta. Então esses padrões são conquistados e o que vai fazer você conquistar é um único ponto: a sua vontade e a sua determinação. O meu processo, quando eu comecei a querer entender esse mundo espiritual, no começo era algo muito até de fantasia, místico, de olhar processos e tentar entender sem experimentar, sem vivenciar. Então, a primeira experiência que eu tive foi realmente sair fora do corpo, onde eu tive uma projeção, uma saída fora do corpo totalmente lúcida. Me encontrei fora do corpo, sem ter gap, sem ter desconexão. Olhei minhas mãos no ambiente, em outra dimensão. E para mim isso foi bem louco. Quando eu olhei para trás e vi meu corpo deitado na cama, foi onde eu realmente tive ritmia cardíaca no corpo físico, mas eu tive a repercussão no corpo espiritual. Tive o retorno, muito devagar, muito lento, que hoje as pessoas chamam isso de terror noturno, por não entender o processo. E na verdade esse processo é apenas você relaxar o corpo físico e você encaixar. Com o tempo, depois de muitas experiências, muitas vivências, muitas aulas, dei aulas sobre isso, ensinando as pessoas a se projetar, a ter conhecimento sobre essas áreas. Comecei a praticar de uma forma não regular a meditação. E quando eu praticava a meditação, eu percebia o meu corpo energético de uma forma muito forte. Percebia limitações físicas, questão de respiração, não acompanhar os exercícios energéticos, e aí eu não consegui ter essa expansão, essa percepção maior que eu fui tendo com o tempo. Então eu comecei a entender que a respiração, ela é um gatilho, ela é uma ferramenta onde você potencializa os estados alterados de consciência. O que é um estado alterado de consciência? Por exemplo, você quando está dormindo, é um estado alterado de consciência. Dormir, você está em estado alterado de consciência. Agora imagina você estar então na vigília física ordinária, ou seja, você está acordado e com comandos e com técnicas, você altera essa consciência de forma sadia, positiva, com um nível de controle, para que você consiga experimentar isso e aí você conseguir entender realmente que você não é, olha que profundo isso, você não é a sua mente,
e você não é o seu corpo. Ou seja, você é muito mais do que isso. Você comanda essa mente e o seu corpo. Agora, por exemplo, Rodrigo, mas como é que eu não consigo parar de pensar de forma negativa das pessoas, de ver coisas ruins, de ver a humanidade do jeito que está? Uma das coisas que é interessante é, se o seu padrão de informação diário é ficar vendo imagens de seus amigos, por mais que você goste, ame essas pessoas, ficar vendo televisão, ficar vendo notícias ruins, você vai começar a acreditar que você faz parte daquilo e que você contribui para aquilo. E aí vai começar um sofrimento, uma busca, porque você está sofrendo nesse mundo, tentando encontrar algo para que você primeiro se ajude e ajude os outros. E essa busca ela não vai ter fim, é um loop infinito. Porque eu não consigo ajudar o outro de uma forma profunda, fazer escolhas por ele e dar as minhas experiências boas e ruins para ele compreender. E da mesma forma eu não consigo pegar as suas experiências boas e ruins e trazer para o meu aprendizado. Então essa dificuldade, essa compreensão, ela precisa ser realmente aprofundada. Então eu comentei algumas coisas de profundo que valeriam ouro, mas ouro, isso é para quem realmente tem essa vontade e essa busca para chegar lá. E uma das dificuldades que eu tive foi que eu não tive uma pessoa que me pegou pela mão e disse: Rodrigo, venha por esse caminho, que esse caminho vai subir a montanha e você vai chegar ao topo da montanha. Mas essa montanha vai ter alguns penhascos que o seu medo ou as suas dificuldades vão bloquear você. Talvez você vai precisar ficar um dia ali naquele penhasco, ou um ano, para você compreender melhor e aí você conseguir superar aquilo, passar por aquilo. E aí quando você compreende, você olha para trás e o penhasco, na verdade, era uma ponte onde tinha corrimãos. Era uma ponte bem firme, só que a tua crença, o teu medo, não deixava você passar naquela ponte. Então vamos entender que essa essência que muitas pessoas buscam, essa essência, essa humanidade que as pessoas buscam, essa palavra, humano, fraterno, até deturpando a palavra, não compreendendo mais a palavra. E um dos estudos que eu tenho feito, que eu tenho buscado muito, é buscar a essência da meditação. A essência da meditação. A meditação ela aconteceu em vários momentos do planeta Terra. Na Guatemala tem inscrições sobre técnicas e momentos de meditação. Platão escreveu sobre meditação. Na Índia, China, que é o mais conhecido da humanidade sobre meditação. Então, a ideia que se tem da meditação foi mais de 4.000 anos tem escritos sobre isso. E com o tempo, as pessoas começaram a ter poderes, porque elas começavam assim, não só influenciar as pessoas com suas palavras, mas elas começavam a acessar o ambiente extrafísico, o ambiente espiritual, e começaram a perceber, a entender e ter novas ideias e traziam para isso. Algumas pessoas tiveram um nível de coerência, de uma ética cósmica muito grande e conseguiram fazer excelentes orientações para que essas pessoas evoluíssem. Outras pessoas pegaram esse conhecimento e ferraram com o conhecimento, manipularam esse conhecimento, aumentaram uma técnica que era simples, fizeram dela um livro e aí você não conseguia mais entrar naquela conexão. Então, o meu princípio, a minha ideia, o que eu quero muito trazer para vocês, e a minha jornada é essa, é trazer o conhecimento espiritual
voltar ele para o dia a dia de vocês, para a prática, e que vocês consigam, em pequenas camadas, entrar nesse nível de conexão e que vocês consigam ter uma vida plena, uma vida abundante. E é interessante entender um princípio dentro da yoga, que é o seguinte: se você domina o seu corpo físico, ou seja, se você não tem problemas fisiológicos, você tem uma estrutura legal, você consegue fazer caminhadas, você vai ter uma vida plena, com uma vida plena utilizando 15 a 20% da sua capacidade fisiológica. Se você tem um nível de consciência muito alto, ou seja, uma consciencialidade não apenas madura, mas tem vários tipos de inteligência, você vai conseguir ter até 60% de uma vida plena. Agora, se você domina as suas bioenergias, que é a chave, o domínio das bioenergias é a chave para essas expansões, você vai ter 100% de vida plena. E é interessante a gente entender, por exemplo, como um yogi ele fica 21 dias sentado numa postura, que eu no caso estou com o encosto do sofá, mas um yogi durante uma meditação, né, ou então um especialista em meditação, ele vai ficar durante 3 dias dando aulas numa postura totalmente equilibrada, sem dor nas costas. E como que ele vai fazer isso? Ele utiliza técnicas bioenergéticas. Como que uma pessoa fica 21 dias em meditação? Então, o corpo ele é uma estrutura nesse ambiente físico. Temos a estrutura energética, temos a estrutura do corpo espiritual e o corpo mental. Quando você domina isso, essas 4 corpos, temos muito mais do que isso, temos 7, 9, bem mais corpos. Esses corpos, eles fisicamente estou aqui, mas estou em várias dimensões nesse momento. Então, quando a gente tenta perceber algo, a gente tenta perceber com o corpo físico. E, na verdade, não tem como eu perceber algo com o corpo físico, além do sofá, do local onde eu estou sentado, no seu caso, o celular na mão segurando, né? Você está percebendo o seu corpo físico. Mas, para mim perceber, eu tenho que perceber com o meu corpo energético, a dimensão das energias. Tenho que perceber emocionalmente, com um corpo emocional, o que um outro ser está sentindo. E consigo perceber com o meu corpo mental o que a outra pessoa ela está dentro dos seus padrões, com as suas intenções. E outro ponto também que eu vejo que é muito importante comentar dentro da meditação, esse corpo que eu comentei para vocês, que a gente tem essa expansão, ou seja, durante a meditação eu deixo o corpo físico aqui, os pensamentos vão para lá, didaticamente falando, e aí você fica totalmente pleno. Então esse corpo pleno, esse corpo mental, ainda não é você, mas é considerado dentro do Samadhi, do Satori, do Nirvana, a sua supraconsciência. Existem níveis mais avançados, mas isso seria para uma aula avançadíssima de meditação. Qual é a minha intenção aqui de abrir isso para vocês? É criar uma expansão nesse mecanismo de cognitivo, trazer informações com que vocês possam se conectar, com que vocês possam ter uma nova informação para uma nova pesquisa, para um novo padrão, um novo princípio. E eu quero trazer para vocês também, só fiz alguns pontos aqui para poder comentar, e é interessante então a gente falar sobre esse ponto do sofrimento, né? Então no dia a dia, o sofrimento, o estresse no trabalho, é porque as pessoas elas estão no seu externo, pedras amarguradas. O seu trabalho ele é um trabalho onde exige de você e internamente você não entendeu ainda isso. O seu externo pode estar chovendo, pode estar o caos que for. Se o seu interno estiver mais equilibrado que o externo, você consegue se manter muito rígido com seus pensamentos, com seus sentimentos, com as suas energias,
e você consegue ter essa tranquilidade em tomadas de decisões. Então, quando as pessoas me comentam, eu preciso de uma válvula de escape, essa válvula de escape muitas vezes é necessária no início desse procedimento, mas vai chegar um momento que você não vai ser mais assistencial. Primeiro com você, internamente, não externo. Quando você for assistencial com você, quando você entender essa profundidade, essa doçura que você precisa ter dentro desse sistema, todo o externo, ele passa a ser doce. Ele passa a ser tranquilo. Você passa a influenciar magneticamente, energeticamente, fisiologicamente, em todas as suas estruturas. Você passa a influenciar os ambientes com que você estiver habitando. Muitas pessoas hoje já fazem isso por terem padrões muito sadios, mas elas fazem ainda dentro do inconsciente. Então eu convido vocês para a gente fazer uma meditação. Essa meditação, ela é muito simples, e se você tiver um papel, eu vou só colocar uma música aqui diferente. Se você tiver um papel, eu vou te pedir para você anotar, porque muitas pessoas querem mantras poderosos, mantras que movam pedras, mantras que deem dinheiro, mantras que fazem elas ser felizes. E esse, para mim, é um dos mantras principais, iniciais, para você conseguir desenvolver essa mente, conseguir se desapegar, se desprender desse corpo físico, entender a sua natureza, voltar para cá com controle, com tranquilidade, intimamente sabendo o que fazer e seguir o seu caminho. Então assim, o mantra, primeiro de tudo eu queria perguntar para vocês se tem alguma pergunta, se tá entendendo, se está muito na frente, está muito atrás. Queria pedir para vocês aí que estão ouvindo se tem alguma pergunta antes de eu falar esse mantra. Então eu vou esperar algumas mensagens aparecer aqui para poder comentar com vocês. Tá fazendo sentido isso para vocês? Fez sentido isso para vocês sobre a questão da meditação? Olá, Ana, Adilson, Shahira, Gabriel, Bonato, Josi, Ney, Camila Braga, Karina, Solange, Alexandre, Rodrigo, Thaís, Ítalo Martins, Camila. Escreve aqui para mim. Estou compreendendo. Escreve aí para mim, deixa eu ver. Pelo menos 3 pessoas. Escreve aí, estou compreendendo. Estou entendendo sim, com fala calma e plena se torna fácil o entendimento sim. Valeu, Rodrigo. Então, esse é o processo da gente conseguir trazer essa informação, que para mim é a informação onde eu levei anos para entender. Parece ser muito simples, ela é simples. E a prática, você começa a... Uma coisa que eu vou comentar para vocês, né? Então, assim, durante a prática da meditação, as primeiras práticas, elas são talvez difíceis porque você não tem aquilo de forma natural. Quimicamente, biologicamente, fisiologicamente, o seu corpo está lutando, o seu cérebro está lutando para sair do local, de ficar sentado, de ficar calmo, de ficar sem se movimentar por algum tempo. Então, o seu corpo, ele luta para isso. Não, preciso me movimentar, preciso fazer algo, minhas contas, eu preciso correr. Então, quando você cria uma rotina formal de meditação, ou seja, você, por exemplo, medita durante uma semana, durante um mês, que seja 3 minutos, 5, 10, o tempo que você quiser, lembrando que é você que escolhe até onde você quer ir. Você começa a criar memórias, memória fisiológica, memória, neurosinapses,
sensoriais, perceptivas. E essas memórias fazem com que daqui a uma semana o processo da meditação ele não vai ser como foi no começo. Ou seja, daqui a uma semana, se eu sentar para meditar, o meu corpo, o meu mecanismo, ele já entende que estamos entrando nesse processo. Então, eu tenho um upgrade desse mecanismo. Então, uma pessoa que meditou durante 8 semanas, quando ela sentar, nos primeiros segundos que ela senta ali, o organismo dela já compreende isso. Todos os corpos compreendem. Então, você tem uma aceleração para entrar naquele estado. Quanto mais você pratica a meditação, pratica bioenergias, pratica uma mentalidade sadia e positiva, mais rápido você se conecta a esse estado. E legal aqui a Josi compreendendo, a Karina, Zili, verdade. Então a gente aprende. E isso é muito importante comentar para vocês, que a gente não vem com dons. Algumas pessoas sim, já vêm com dons que desenvolveu de outras vidas. Eu acredito nesse sistema de evolução. Mas se a gente tirar essa hipótese, que não exista, né? Tentando ser o mais fisicalista possível, a gente consegue perceber que qualquer pessoa consegue desenvolver essas habilidades. Então, se eu conseguir desenvolver, quando eu falo se eu conseguir, eu digo no sentido não de menosprezar, mas no sentido de mostrar para vocês que sim, é possível você avançar e criar esse padrão. De desenvolver a meditação, desenvolver padrões. E lembrando, a meditação não é o que a gente tem visto as pessoas, pelo menos o que eu tenho visto as pessoas falarem sobre meditação, acalmar a mente. A sua mente ela vai sempre estar nesse padrão. Você pode ter até um nível de padrão mais tranquilo, de pensar rápido ou de pensar muito lento. TAC psíquico ou BRAD psíquico, né? São padrões que as pessoas elas geralmente têm. Mas isso não vai interferir no modo como você age. Por exemplo, num processo avançado de meditação, você precisa ter um entendimento mais rápido. É como se fosse uma caminhada depois de uma corrida. Esse entendimento mais rápido é o quê? Estou trabalhando as energias, exteriorizando a energia para o ambiente, estou fazendo a modulação energética dentro do meu sistema, através das irrigações dos nadis e meus órgãos vitais, potencializando alguns aspectos que eu quero ascender, que eu quero executar, que eu quero transcender. Então, com essas formas, com essa potência, com essas posturas, você está utilizando a sua racionalidade para você potencializar isso, e chega um momento onde tem aquela, eu vou dizer, desconexão, onde você tem a expansão. Mas não seria a desconexão do físico e da mente, mas seria a conexão com você. Então, precisamos desconectar para conectar. Precisamos parar de olhar para cima, para o céu, achar que o céu está, a felicidade está lá em cima, e olhar para dentro. Parar de olhar para o externo e ver que toda a química do nosso corpo, o que tem fora também tem dentro. Então vamos para o mantra, que esse mantra ele é um mantra muito simples. Eu vou pedir para você que está assistindo fazer uma outra questão. Não precisa fazer uma postura de yoga, você pode estar sentado, tranquilo, até deitado, assistindo o vídeo. E o mantra ele é bem simples. Então assim, quando você inspirar, você vai pensar: eu não sou esse corpo. Eu não sou esse corpo. E quando você expirar, eu não sou a mente. Se você entender a técnica, você vai ver que ela tem muita lógica. Quando você inspira, você traz o ar ele enche os seus pulmões. Fisicamente você sente o ar entrando. E quando você sente o seu corpo físico, você pensa: eu não sou esse corpo. E quando você solta esse ar, você entra no nível de relaxamento e você pensa:
eu não sou a minha mente. Agora, essas técnicas, ela é muito simples, essa palavra, é muito simples. Então, quando você inspira, eu não sou esse corpo e nem sou essa mente. A duração é conforme a sua respiração. Quanto mais você praticar isso, quanto mais você internalizar isso, você vai começar a perceber que realmente você não é esse corpo. Você está utilizando esse corpo. E realmente você não é essa mente conturbada que às vezes você entra em conflito, em ter que correr, bater meta, tem que atender tal pessoa, tem que atender a você, tem que tomar banho, tem que cuidar do pet. Então você entende, eu não sou esse corpo e nem sou essa mente. Durante esse processo, que é mental, você começa a entrar também em níveis de relaxamento. Lembrando que a gente não está nos isentando de nenhuma responsabilidade, ou seja, continuo nessa condição como Rodrigo, com esse corpo físico, com essa mente, com o que eu criei, aprendi, alimentei até aqui. Hoje eu escolho meus alimentos mentais, emocionais e orgânicos. Então, deixa eu ler aqui, ó, o pessoal fazendo uma pergunta. O que você me fala me remete a lembranças de desdobramento astral. Então, na verdade, é interessante comentar sobre isso. Quando fala desdobramento astral, desdobrar, na verdade, o que é? Você tem um corpo duplo. O corpo duplo seria o corpo físico. Dentro desse nosso corpo, a gente tem outros corpos. Quando você está meditando, você vai ter saída. Quando eu digo saída didaticamente, porque, na verdade, você já está em dimensões diferentes. Nesse momento, você vai ter, na verdade, uma expansão, uma percepção maior desse seu corpo. Ou seja, você pode chamar de desdobramento astral, mas o desdobramento, ele seria, na verdade, a saída com o corpo espiritual na dimensão energética ou espiritual. Isso ainda não é a meditação onde Buda, onde Krishna, onde Patanjali, onde outros yogis muito conhecidos trouxeram esse caminho. Então, esclarecido ali para Sahira, a projeção, o desdobramento, ele ainda estaria intermediário. E essa técnica, ela seria uma técnica mais avançada, onde você sai com o corpo mental, onde você consegue ter a expansão desse corpo. E aí, em algumas aulas, em alguns mentorados, os alunos que estão começando a vivenciar isso, eles me perguntam: Rodrigo, o Satori, o Samadhi, a vivência, ela é dessa forma? Eu imagino que é assim, ou então eu estou vivendo, ou estou vivenciando isso. Quando você começa a criar expectativas, ou quando você começa dentro de um objeto de pesquisa, a limitar, você vai ter uma experiência muito limitada. É interessante que quando você vai meditar, uma das premissas é você não criar expectativa e deixar com que a jornada, a subida pela montanha, ela aconteça. É muito importante a gente entender isso, a gente falar de uma técnica de projeção, de uma técnica de projeção mental, uma técnica de energia ou uma técnica até física. As pessoas, elas criam padrões, elas criam formas, porque a nossa mente, ela é muito lógica. 010101, logaritmos tentando encaixar em algum ponto. Opa, encaixou aqui, não encaixou, estou em conflito existencial porque não encaixa em momento algum. E é interessante a gente entender que essa expansão não é com essa mente física, com essa mente racional
que você vai racionalizar, opa, agora estou nesse processo, tal. Não. A expansão ela acontece com a mente intuitiva. Ou seja, em algum momento você vai perceber que você vai entrar num modus diferente. No começo pode assustar, porque você não está acostumado. E aí você volta para o seu racional e vai compreender. Opa, aconteceu tal coisa. Ok, deixa eu voltar para aquele ponto que eu estava. Então você volta na meditação, entra novamente naquele estado meditativo, naquele estado intuitivo, que é a expansão desses corpos. E então vamos fazer essa meditação. Eu queria convidar vocês para fazer essa respiração com esse mantra, com essas palavras. Eu vou estar repetindo para vocês. Quando eu faço esse exercício, eu não faço falado, eu faço mentalmente. Então eu quero que vocês façam aí mentalmente, ouvindo a minha voz. Eu vou estar orientando vocês. E a gente vai fazer esse exercício 21 vezes. Ela tem também referência numérica, múltiplos de 7. Em uma outra live eu posso explicar o porquê sobre isso, tá? Mas é algo muito profundo. 21 vezes seria o suficiente e o máximo que uma pessoa ela poderia estar fazendo, iniciando isso. Uma outra pergunta aqui. Posso afirmar que estou em processo de meditação plena, que me sinto que sou um com o todo? Então, essa experiência, quando você tiver, você vai ter certeza dela. E aí você não vai ter dúvidas para perguntar para alguém. Independente se for um especialista, alguém que já medita há muito tempo. Quando você tem essas experiências, ela muda completamente a sua forma de ver você, a sua vida, a forma como você percebe as coisas, as pessoas, os objetos. Então, para ter ideia, quando você olhar uma planta ou você estiver se molhando na chuva, não vai ser mais apenas uma chuva molhando você, não vai ser uma água que você quer correr dela. Você vai entender que aquela natureza, aquele conjunto, ela está te dando um presente naquele momento. Você vai conseguir compreender que aquela flor, aquela rosa que você passou naquele dia numa calçada e viu aquela beleza, esse é o momento máximo, momento ápice da vida. Só que o olhar, ele não vai ser mais um olhar como você tinha, como você percebia as coisas. Aquilo é muito mais profundo, é muito mais penetrante entre você. Ou seja, você passa a se tornar aquele objeto e você compreende aquele objeto. Um exemplo muito importante é, agora você está olhando para o celular e você está olhando e eu pergunto para vocês, escreve aqui para mim. Você está vendo o celular dentro de você ou você está vendo o celular fora de você? Escreve para mim. Quem estiver vendo o celular fora, eu vejo fora, escreve fora. Quem estiver visualizando o celular dentro, escreve dentro. Escreve que eu estou aguardando vocês escreverem para poder continuar nessa ideia. Fora. Quem mais vê o celular fora de você? Você está olhando o celular, ele está fora. Quem mais vê fora? Quem vê dentro? Dentro. Ó. Essa é minha aluna que escreveu dentro. Vou fazer ela explicar o porquê ela vê dentro. É interessante a gente entender esse processo, porque quando a gente entende que quando você está visualizando algo, fisicamente visualizando, escutando, sentindo, percebendo no seu órgão, nos seus órgãos físicos, você vai perceber que visualmente você está captando a imagem,
essa imagem ela tem luz, ela traz para sua retina e o seu cérebro faz a decodificação, a leitura dessa imagem. Ou seja, você vê dentro de você. E isso é tão profundo que explica quando você está num ambiente com pessoas que você quer estar próximas delas. Você vê o belo nelas, você vê o belo na natureza. E também explica em ambientes de estresse o porquê você não quer estar lá dentro, porque você está vendo dentro de você esse conflito acontecendo e não fora. Quando a gente entender e parar de olhar as coisas acontecem fora, na verdade elas acontecem dentro de nós. Então é muito profundo isso, é muito mágico entender isso. E aí então agora faltam 15 minutos, que parece que as lives no Instagram elas fecham em 1h30. Faltam então 15 minutos, eu quero trazer essa vivência, essa experiência. Então eu vou pedir para que vocês agora fechem os olhos, escutem a minha voz. E quando nós pensarmos, eu vou falar, vocês pensam. Quando eu falar, eu não sou esse corpo e nem mesmo essa mente. Eu não sou esse corpo, vocês inspirem. Eu não sou essa mente, vocês soltem o ar, tá? E aí a gente vai fazer essa experiência, serão 21 respirações, para que no final vocês me passem o feedback da experiência que vocês tiveram. Não esperem nada além de pensar, respirar, ok? Então vamos lá. Eu não sou o meu corpo e não sou a minha mente. Eu não sou o meu corpo e não sou a minha mente. Eu não sou o meu corpo e nem mesmo a minha mente. Eu não sou o meu corpo e nem mesmo a minha mente. Eu não sou o meu corpo e nem mesmo a minha mente. Eu não sou o meu corpo e nem mesmo a minha mente. Eu não sou o meu corpo, nem mesmo a minha mente. Eu não sou o meu corpo e nem mesmo a minha mente. Eu não sou o meu corpo e nem mesmo a minha mente. Eu não sou o meu corpo e nem mesmo a minha mente. Eu não sou o meu corpo e nem mesmo a minha mente. Eu não sou o meu corpo, nem mesmo a minha mente. Continua a respiração. Agora, mentalmente, tenta perceber a sua consciência. Perceba se há alguma movimentação além do corpo físico no meio da sua testa, entre os olhos, ou no alto da sua cabeça, alguma reverberação, ou no seu corpo, algo se movimentando sutilmente. Talvez você não tenha percepção ainda. Mas interessante, comentem para mim se alguém percebeu alguma coisa, o que percebeu, se sentiu algo diferente, se veio alguma ideia, alguma percepção, algum sentimento. Isso é, na verdade, você pesquisar, você entender como você funciona em todos os seus campos, dentro das suas características, e você conseguir avançar, ver suas limitações, ver qual é a forma que você pode ultrapassar essa limitação, qual técnica utilizar, e você avança. Ou seja, para,
anda quem quer andar, corre quem quer correr e para quem quer parar. Então cada um escolhe o seu destino. Antigamente as informações eram muito mais fáceis, muito mais puras, muito mais conectas. Hoje diversas pessoas tomaram posse dessas informações e estão passando esse conhecimento de uma forma assustadora, onde pessoas estão se conectando, fazendo suas manobras, seus exercícios, mas elas não estão realmente aprofundando isso, sentindo o que elas deveriam de sentir, que na verdade é o seu padrão, a sua essência. É voltar para casa na partícula divina e trazer esse padrão. Sentir vibração no chakra frontal. Então é interessante que essa conexão, quando a gente está também ao vivo, as pessoas elas não entendem, não percebem, mas são pessoas que se conectam e a gente consegue ter como se fosse uma sala de aula, um padrão muito mais forte, várias pessoas criando uma egrégora, um pensamento, uma força e trazendo isso de uma forma mais significativa, mais poderosa. Então é interessante esse exercício individual, ele é diferente em grupo, ele é diferente numa live. Senti como se eu tivesse deixado o meu corpo físico e fiquei flutuando. Então é interessante essas vivências, essa experiência, é importante anotar, você repetir esse experimento até você conseguir, não digo dominar, mas sim você, mais do que isso, você expandir, você naturalizar e não ser algo fenomênico, algo que ou espante ou que te traga um nível de euforia, onde que você perca a vivência, a experiência mais profunda que poderia ser. Então, alguns alunos, quando começam a vivenciar algo muito poderoso, eles cortam porque acharam que já chegaram no máximo. Então, imagina lá você sentado, fazendo sua meditação, e aí, de repente, você teve uma expansão emocional, energética, mental, e aquilo foi tão profundo, tão forte, que você vai lá e desconecta. E você ficou tão assustado, ficou tão maravilhado, você se emociona profundamente e você perdeu ou deixou de continuar a experiência que estava começando, estava iniciando. Então, durante a meditação, quando você começa a meditar, você entra em níveis de euforia, sim. Só que a euforia não seria o objeto, o foco da meditação. Essa euforia ela vem para que você continue, é um incentivo para que você continue a meditar. Por isso que hoje a meditação para mim ela é profundamente mais que um hobby. No começo eu gostava muito, tinha muita facilidade com esse material para ler, entender e praticar. E aí eu comecei a perceber a facilidade que tinha, as percepções, o entendimento. A minha biblioteca hoje, 95% dos livros são referenciados sobre isso. Então, comecei a usar muito o entendimento físico e perceber, nossa, isso para mim é o que me traz, me conecta. Se eu fosse escolher um superpoder, seria a meditação. Então, as experiências que você teve, as percepções que você teve, o crescimento que você teve, os seus padrões, você conseguiu olhar para trás e pensar, nossa, ainda bem que eu não precisei ter uma outra vida para melhorar o meu padrão. Nessa própria vida eu consegui fazer esse nível de mudança, de ressignificação, de equilíbrio. Então é muito importante isso. E faltam mais ou menos 6 minutos para finalizar a live. E queria saber de vocês, o que vocês entenderam, o que vocês gostaram, qual foi o ponto que mais chamou a atenção. Gostaria de comentar, ouvir os comentários de vocês. Agradecer também a participação de todos vocês que estiveram aqui.
agradecer a participação das pessoas que vão estar assistindo futuramente a live. Dizer para vocês que compartilhar isso é algo que para mim expande muito a questão de percepção, de aprender com vocês. As perguntas de vocês para mim também são importantíssimas, de entender o que vocês também estão aprendendo, de equalizar, de transferir de certa forma esse conhecimento, de poder contribuir que vocês também tenham novas experiências, com que vocês possam vivenciar isso e sair desse mecanismo, dessa dor que muitas pessoas sentem no dia a dia. Uma dor de existência, uma dor de viver no passado, de uma angústia e também uma dor, um cansaço do estresse, do amanhã que nem chegou. E que a mente física, ela cria essas armadilhas, essas projeções físicas de certo, errado, bem ou mal, de sadio e profano. Então é interessante você perceber, entender, vivenciar. A meditação, ela não dói. Se a meditação doesse, eu acho que as pessoas não iam querer meditar. Então, a Roberta está comentando sobre a dinâmica, são poucos minutos de prática. Então, são poucos minutos porque as pessoas elas querem uma pílula, tomar um comprimido e opa, meditei. Mas na verdade, quando você entender a essência profunda, quando você começar com suas pequenas conta-gotas de meditação, você vai perceber que aquele tempo que você fica com você é um dos melhores tempos que você esteve. Isso não é egocentrismo, egoísmo. Não existe você estar mal e ajudar alguém para ficar bem. E sim você estar bem e conseguir ajudar alguém. Então quando você potencializa esse mecanismo, você fica bem. A sua presença para certas pessoas é muito mais saudável do que ela ir a um ambiente físico. Você troca de ser assistente, ajudar as pessoas para ser a própria assistência em pessoa. Você chegar na sua família, apenas sentar lá com o filho, tomar um café com a sua família e o seu padrão ser tão positivo que as pessoas começam a pensar diferente, começam a ver coisas boas, começam a pensar em coisas boas. Então, é isso que eu queria deixar o recado para vocês, desse belo, de você encontrar essa harmonia, esse belo, e conseguir fazer com que essa expansão, essa vivência, ela possa ser real no dia a dia, no momento que você quiser, você traz isso, você evoca esse seu padrão, você mantém esse seu padrão e você segue o seu fluxo, segue a sua vida irradiante, iluminando o seu caminho e os caminhos do que você passar. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu vou estar aqui respondendo. Eu vou finalizar a live agora, mas eu posso responder os stories, posso responder os comentários, tá? Estou disponível aqui para poder ajudar vocês no que vocês precisarem, no que vocês quiserem. E fico à disposição. E a minha intenção realmente é ajudar a vocês, ajudar com que vocês entendam esse mecanismo, ajudar com que vocês expandam esse mecanismo, vocês ajudem pessoas do meio de vocês de uma forma muito natural, simples, que esse seja um padrão a ser alcançado e não um padrão almejado. E agradecer muito o contato de vocês e obrigado por esse tempo, pela experiência e pela vivência. Obrigado mesmo, hein? Lembrem de sorrir. Lembra que o sorriso, ele influencia muito o teu interno e o teu interno influencia o externo. E não ao contrário, o externo influenciar você. Não permita. Não baixe a sua métrica
E queria só agradecer mais uma vez vocês. Vou finalizar aqui. Uma boa noite. E amanhã, de manhã, façam essa experiência quando eu acordar. 21 respirações pensando, eu não sou esse corpo e nem mesmo essa mente. Gente, obrigado. Boa noite. E gratidão por estar aí com vocês esse tempo todo. Namastê.